2 Crônicas 20, a partir do versículo 2, a gente vai lendo aí devagar. Fala assim, ó, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Hazazon Tamar, que é em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Antes de eu continuar nesse capítulo, no versículo 3, olha só, quem está livre de receber notícias ruins? Acho que ninguém, não é verdade? Sempre tem alguém, porque fala aqui, ó, então informaram a Josafá, sempre vai ter alguém que vai tentar te dar uma notícia ruim, então vai te dar a notícia ruim. E o grande negócio é o seguinte, não é a notícia que vai vir contra nós, mas sim como é que nós vamos reagir à notícia, ou seja, sentir, receber a notícia má, a gente pode receber? Pode. São as más notícias que têm destruído muitas pessoas. São as más notícias que têm destruído muitas famílias. Muitas pessoas já são derrotadas na hora da má notícia. Aqui com Josafá, a guerra não tinha começado. O ataque não tinha acontecido. Era só uma má notícia. Mas muita gente, na hora que chega a má notícia, já treme na base, já se intimida, já acua. E más notícias têm chegado na casa das pessoas o tempo todo. Más notícias têm chegado na nossa vida o tempo todo. Às vezes a má notícia é um problema no seu casamento. Às vezes a má notícia é um problema na saúde, na saúde de alguém que você ama. Às vezes a má notícia é algo que você está vivendo no seu trabalho, desemprego, uma crise financeira, uma dívida que ficou maior do que você imaginava. Tantas áreas que a gente pode receber má notícia. E na palavra de Deus está escrito, o Rangel leu esse versículo hoje de manhã, no mundo tereis aflições, no mundo tereis más notícias. Não é porque a gente está na casa de Deus, não é porque a gente está buscando a Deus que a gente ficou de repente imune às más notícias. Pelo contrário, quanto mais a gente buscar a Deus, mais o diabo vai se levantar tentando intimidar a gente. Mas Deus dá uma instrução muito clara nesse versículo, tem de bom ânimo. E na maioria das vezes é ao contrário. Quando chega uma notícia, o que acontece? A gente desanima. Deus está dando uma direção. No mundo tereis aflições. Vai chegar uma notícia. Mas tem de bom ânimo, se anima, se enche de fé, se posiciona. Mas a maioria das pessoas se abate, se entristece, deixa o peso tomar conta do coração, o medo tomar conta do coração, e é exatamente o contrário que Deus... Ele não é que Ele espera que a gente faça, não, que Ele ordena que a gente faça. Isso é uma ordem, tem de bom ânimo, se anima com a má notícia, porque isso é uma oportunidade que eu estou te dando para ver o meu poder agir na sua vida, amém? Amém. Olha só, no versículo 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Amados, olha só, Josafá, ele tomou algumas posições aqui que mudou a história dessa guerra aqui. E a primeira coisa, lembra dos 5 passos? Primeiro passo para você alcançar a vitória, qual que é? Buscar a Deus. Busca a Deus de todo o teu coração e Deus vai se deixar achar. A vitória é tua pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu tenho buscado a Deus. Eu tenho vindo para a igreja todo domingo, de manhã e de noite. Isso basta? Sim ou não? Não basta. O que é buscar a Deus? Porque olha só, se a gente vier para a igreja é benção, a gente vai falar depois bem aqui da igreja. Quero malhar a igreja, não, a igreja é bênção. Mas se você vier para a igreja, chegar aqui 7h30, ficar aqui até as 9, de manhã você ficar aqui de 10 horas até 11h30. Rapaz, e o diabo faz o que quer da tua vida aí, não adianta você vir. Não adianta. Você tem que vir, mas você tem que tomar as posições certas. As posições certas, a estratégia que Deus te dá. E ó, não é por falta de palavra, porque palavra Deus tem dado estratégia. Agora, o que nós precisamos é sair daquela igreja ali, sair da porta da igreja e colocar em prática o que a gente prega. Vir até a igreja é o primeiro passo para buscar a Deus.
É a primeira coisa que Deus quer. Mas obedecer, botar em prática a palavra que você está recebendo, usar as estratégias, buscar a estratégia, buscar a visão de Deus. É tremendo isso. Eu recebo alguma coisa, alguma palavra, alguma notícia, alguma intimidação. Aquilo me abala. Aquilo abala meu marido. Na hora que aquilo vem, abala. Aí nós vamos buscar Deus. E quando a gente busca Deus, Deus faz o quê? Fala com a gente. Deus responde a nossa oração. E Deus diz, não é isso que eu tenho para você. A minha vontade para essa área da sua vida é essa. É aquela. Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção. E aí Deus falou, está falado. Acabou a minha angústia, acabou a minha aflição, acabou meu desespero. Quais são as áreas que você tem guerreado? Quais são as áreas que você tem recebido uma notícia? É nessa área que Deus está falando com você nessa noite. Qual é a palavra de Deus para você nessa área? O que Deus está falando? É com relação a um filho seu? O que Deus fala a respeito do seu filho? É com relação ao seu casamento, suas finanças, sua saúde? Qual foi a palavra que Deus te deu? Ou Deus ainda não falou com você? Ou você ainda não perguntou para Deus? O que a gente precisa saber que Deus tem uma visão para cada pessoa e para cada situação. Amém? Um outro passo que Josafá tomou. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Você tem jejuado pela sua causa? Você tem jejuado pelo que Deus já prometeu para você? Amado, Jesus falou que tem casta que só sai com jejum e oração. Tem casta que você tem que buscar, você tem que arrancar das mãos do diabo. Então, jejua, busca Deus. Depois jejua. Eu vou fazer um jejum de 7 dias. Não bastou, eu vou fazer um jejum de 14 dias. Não bastou, eu vou fazer um jejum de 30 dias. Não bastou, eu vou fazer um jejum até Deus me responder. E Deus vai te responder. Porque você começa a enfraquecer o reino do diabo. E o jejum, ele fortalece você espiritualmente. Eu li um livro sobre o jejum, que eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha me tocado disso. Nesse versículo que fala, tem certas castas que só saem com jejum e oração. A gente não entende muito esse negócio de casta, porque o nosso país não é um país que tem níveis familiares, sociais bem distintos. Mas a gente já estudou, né, a história de outros países. Por exemplo, na Índia, a Índia é um país de casta. Você nasceu numa classe social, você não muda para outra. Você vai ter que casar com alguém daquela casta, você vai se relacionar com aquelas pessoas, você vai trabalhar ali, você vai estudar ali. Castas são níveis sociais. E olha o que Deus ensinou. Tem certos espíritos familiares. Castas que vêm se repetindo de geração em geração, que vêm roubado geração por geração, que só saem com jejum e oração. Se você perceber que você está lutando contra espíritos familiares, se você perceber que o que está acontecendo na sua vida é algo que vem de gerações passadas, jejua, porque tem certas castas que só saem com jejum e oração. Amém? Amados, olha só, logo quando a gente se converteu, graças a Deus, para que Deus colocou assim um fogo no nosso coração, e a gente foi, tudo que aparecia assim, de Deus, a gente ia atrás. E tem um negocinho que a gente aprendeu chamado mapeamento espiritual. Esse mapeamento espiritual é o quê? Você ora para Deus, e Deus começa a te revelar das coisas que são espirituais, que vêm justamente de famílias, da sua família, de geração. E quando ele estava buscando isso, a Bruna ficou sabendo que o bisavó dela separou, a avó dela separou, o pai dela tinha se separado, a gente estava se separando. Se a gente não tivesse quebrado isso, o Juan ia separar, o Isaac ia separar, os filhos dele separar, os netos dele, todo mundo ia separar. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos jejum. Nós quebramos essa maldição, essa palavra. E todos os dias a gente ora, sabe como? Em nome de Jesus. Nessa geração, na geração do Juan, do Isaac, dos netos dele, se Jesus não voltar,
não vai ter dívida, não vai ter rebelião, não vai ter fornicação, não vai ter prostituição, não vai ter adultério, não vai ter jamais haverá câncer, divórcio. Na nossa geração jamais haverá violência, na nossa geração jamais haverá adultério, na nossa geração jamais haverá doença. Que doença? Nenhuma doença. A gente profetiza sobre a nossa geração, a gente abençoa a nossa geração, a gente está gerando no reino espiritual aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque o diabo, se a gente não fizer isso, vai levar de geração em geração. E quando a gente vê os nossos filhos vão estar recebendo as mesmas más notícias que nós, mas Deus quer interromper isso nessa noite, em nome de Jesus, amém? E para crente velho? E para crente velho? Teu bisavô não batia palma na igreja. Era igual a múmia aqui. Teu avô, igual a múmia. Teu pai, igual a múmia. Você, igual a múmia. Quebra isso. Quebra em nome de Jesus Cristo. Deus chamou a gente para ser fogo. Amém. Deus chamou a gente para fazer essa diferença. Se você for orar, você fala, religiosidade, tradicionalismo. Rapaz, não deixa o diabo pintar o 7 na casa de vocês. Amém. Não deixa, em nome de Jesus. O teu avô pode ter sido frio espiritualmente, o teu pai pode ter sido frio, mas você não vai ser, os teus filhos não vão ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Terceiro passo, o que Josafá fez? Ele buscou a Deus, ele jejuou e então ele orou. Josafá, versículo 5. 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá. Não, antes, olha só, amados. No versículo 4. Reuniu-se, pois, todo o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. O que isso quer dizer aqui nesse versículo 4? Que você sozinho, a tua vitória vai vir. Mas vai demorar mais se você juntar com o povo. A estratégia do diabo é sempre nos isolar. Coloca isso na sua cabeça. O diabo sempre quer nos isolar. Tira você da igreja, tira você do braseiro, tira você do meio da congregação, tira você do fogo. Aqui a gente aprendeu com Josafá. É todo mundo junto. É aqui, é em unidade, é na igreja, é no fogo, é no poder, é na unção, é na comunhão dos santos que o Espírito de Deus desce. Amém? E olha só. Quantas pessoas aqui já foram abençoadas por causa de oração de alguém daqui? Levanta uma das mãos. Olha só, amados. É bênção. Quando você busca e fala assim, pastor, Rangel, Samir, Zé, eu estou precisando de oração, a gente vai estar junto com vocês. Vai estar junto, vai estar no mesmo espírito. Amém? Então vamos lá. Josafá orou, levantou-se na assembleia, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Aí aqui, a gente pegou essa oração aqui de Josafá, e nós dividimos ela, 4 passos aqui. O que nós vamos fazer quando a gente ora? Por exemplo, Pedro estava morrendo afogado. Pedro chegou e falou assim, Jesus, filho de Davi, Deus de Abraão. Se ele fizesse isso, na segunda ele já estava lascado. Então, qual foi a oração dele? Acabou. Jesus foi lá, estendeu a mão e salvou Pedro. Agora, quando a gente não tiver nesse aperto todo, quando a gente tiver com qualidade para orar, então olha só, que nem Josafá. Olha só o que Josafá fez. 4 passos. Primeiro, no versículo 6, ele exalta a Deus. Olha só o que ele fala aqui de Deus. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Josafá não sabia, mas a gente já sabe. A gente já aprendeu com o pastor Clênio, que a adoração liberta. Paulo e Silas estavam presos na cadeia, na prisão, começaram a adorar, o que aconteceu? Quebrou cadeia. O que Josafá fez aqui quando ele começou a adorar a Deus? Quando ele começou a dizer quem Deus era, ele começou a se libertar do medo, da má notícia, da intimidação que estava contra a vida dele. A primeira coisa na nossa oração tem que ser a adoração. Você sabe que uma das coisas que o diabo não aguenta muita coisa, mas sabe uma das coisas que ele não aguenta? É quando ele coloca uma luta, quando ele coloca uma má notícia, e aí você fica intimidado e você começa a falar assim, ou pensar,
será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus está do meu lado? Você pode estar sabendo, todas as vezes que você estiver pensando desse jeito, é o capeta, é o capeta. Então, na hora que você se ajoelha, e você fala assim, Senhor, Deus do céu, Tu és o Deus que domina sobre todas as coisas, o diabo ele já não aguenta, ele fala já assim, não não aguenta. é possível, eu boto uma luta desse tamanho, e o cara se prostra e começa a adorar a Deus. A mulher se prostra e começa a adorar a Deus. Isso começa a quebrar cadeia. Isso começa a libertar. Acontece que a maioria das vezes, presta atenção, a maioria das vezes, quando chega uma má notícia, além de desanimar e de não adorar a Deus, as pessoas murmuram, se queixam. Meu Deus, de novo essa luta, eu não aguento mais. O que vai ser de mim? Eu estou sucumbindo em tanto sofrimento. Deus não está me ouvindo. É exatamente o que o diabo quer que você faça. Mas o que Deus está falando aqui nessa noite, olha só. Quando chegar a má notícia, quando o diabo se levantar contra a sua vida, quando ele botar o dedo no seu nariz e dizer, eu estou mandando um grande exército para destruir a sua casa e a sua família, se prostra na presença de Deus e começa a adorar o nome do Senhor. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que eu adoro, Tu és o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da minha salvação, Tu és socorro bem presente na hora da angústia, Tu és aquele que é o braço forte na minha frente. Começa a adorar a Deus e você vai ouvir, porque nós oramos, os olhos espirituais vão ser abertos e os ouvidos espirituais também vão ser, e você vai ouvir os grilhões, as cadeias sendo quebradas na hora da sua adoração, amém? No versículo 6 ele exalta a Deus, no versículo 7 até o 9, ele lembra o que Deus já fez. Não és tu, ó, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aí ele começa aqui, não vou ler tudo não por causa do tempo, ele começa a lembrar, olha só, lembra, exalta a Deus primeiro e depois lembra o que Ele já fez na tua vida. Lembra dos livramentos que Deus já te deu, lembra. Sabe por quê? Não é que Deus esqueceu. É para você se lembrar que Ele é Deus. Isso gera e se fé. Ele fez antigamente, Ele vai fazer hoje, vai fazer amanhã na tua vida. Gera fé no seu coração, você começa a falar, Deus, o Senhor já fez isso, o Senhor já curou minha família, o Senhor já restaurou minhas finanças. Eu lembro, Deus, aquele dia quando o Senhor mandou o dinheiro que eu precisava para pagar aquela conta. Eu lembro, Deus, quando o Senhor abriu aquela porta de emprego. Eu lembro, Senhor, quando a sua mão de poder estava sobre a minha vida. Quando eu achei que eu não ia conseguir, o Senhor me levantou, o Senhor me ergueu. Começa a falar isso, porque isso vai gerar fé no nosso coração. E é a nossa fé que vai mover o coração de Deus, amém? Depois que você exaltar a Deus, lembrar o que Ele já fez, aí você vai apresentar o problema. Aí no versículo 10 e 11, que Josafá começa, mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinhas do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como eles estão nos retribuindo ao vir expulsá-los da terra que nos deste por herança. Aí, amado, você vai apresentar, Senhor, olha o que as pessoas estão fazendo. Olha o que meu chefe está fazendo. Olha o que o diabo está fazendo com o meu filho. Olha o que o diabo está fazendo com a minha esposa, na minha família. Apresenta o problema para Deus. E no versículo 12, ele faz o pedido. É a última coisa que ele faz, é o pedido. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer antes. Tem gente que está tão ansioso, que já chega na presença de Deus pedindo. Já chega na presença de Deus, Deus me ajuda, me livra dessa situação, transforma isso, manda dinheiro, manda saúde, manda paz, manda alegria. A última coisa que Josafá fez foi apresentar as petições. Olha a petição dele. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amado, todas as vezes que os nossos olhos estão firmados no Senhor, vem o livramento de Deus, vem o milagre de Deus. Não olha para o problema, olha para Deus. O que é ter os olhos postos em Deus? Será que eu fechar meus olhos bem forte, fazer muita força, imaginar a fisionomia de Deus, é isso?
Tô com meus olhos postos em Deus. É os olhos postos na palavra de Deus. O que Deus diz a respeito desse assunto? Por exemplo, nós separamos algumas coisas aqui que o Senhor trouxe ao nosso coração, e se for o problema que você está vivendo, recebe agora em nome de Jesus, amém? Se o problema é com o filho rebelde, Isaías 54:13 diz: todos os seus filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz na sua casa, amém? Pode ser a rebeldia que for, pode ser o levante que for, meus olhos não estão postos nas circunstâncias, meus olhos não estão postos na rebeldia, meus olhos estão postos em Isaías 54:13. Amados, por exemplo, na família, o que a gente tem visto, infelizmente, e isso no meio de crente, não vou nem falar que no meio de não crente, mas no meio de crente, quantos maridos, quantas mulheres, quantos pais murmuram contra o outro, fala mal, esse meu marido não vai mudar, esse meu filho é desse jeito, ô menino que não vai ser ninguém nessa vida. Quando nós estamos acostumando só com a verdade, na hora que uma pessoa lança uma falsidade contra você, o teu ouvido dói. E na hora você fala assim: eu não aceito essa palavra, está repreendida em nome de Jesus Cristo. Mas é assim que você tem vivido? Aqui na igreja é. Aqui na igreja a gente é fogo puro. Aí sai, segunda-feira, terça-feira, os problemas começam a aparecer. Quando o problema aparece, o que sai da sua boca? Seus olhos estão fitos na palavra de Deus? Sua boca está cheia da palavra de Deus? De vez em quando eu escorrego. Mas o que rapidinho o Espírito Santo traz? Quebra essa palavra, minha filha. Olha o diabo segurando aí a palavra que saiu da sua boca. É no dia a dia. Às vezes você está passando uma luta no seu casamento, você está aqui na igreja, você profetiza, meu marido é uma benção, aí sai, passa um dia, 2 dias, já está amaldiçoando. Você é um sem vergonha, você Amados, não vai mudar olha só, nunca. Tem um negócio que, em nome de Jesus Cristo, vai acabar, chamado depressão. Depressão. Porque eu estou assim, que prepepei, eu estou ali, eu não saio de casa. Todo dia. Vai acabar porque a palavra de Deus está dizendo, amém? Olha só. Recebe aí, quem está triste, recebe aí. Ó, o Espírito do Senhor será derramado para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Está deprimido? Busca a Deus. Busca. Pega Isaías aqui e fala assim: Senhor, eu não aceito essa depressão, eu não aceito esse espírito das trevas que está me oprimindo, em nome de Jesus, eu ministro sobre a minha cabeça. Rapaz, quantas vezes eu já coloquei a mão na minha cabeça? Quantas vezes eu já coloquei? Eu coloco, de vez em quando eu coloco, rapaz. Coloca a mão na minha cabeça em nome de Jesus Cristo. Sai todo mal, tudo que não vê, todo pensamento do inferno, em nome de Jesus, sai. Agora deixa eu falar uma coisa. E se você está vendo rebeldia dentro da sua casa, vai para o banheiro, bota a mão lá dentro do banheiro, mas não bota a mão na cabeça do seu filho, não bota a mão na cabeça do seu marido. Não faz isso, porque isso vai gerar contenda e conflito dentro da sua casa. Vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento para a gente guerrear dentro da nossa casa. Muitas vezes o diabo tem usado palavras espirituais para trazer contenda e conflito dentro da nossa casa. Nós vamos guerrear com sabedoria e com discernimento, amém? Deus tem dado estratégia. Vamos saber usar a estratégia com sabedoria, amém? Amém. E quando nós fizermos isso, quando nós formos fiéis, lá não precisa abrir não, lá em Romanos, eu gosto desse versículo. 16, 20, diz assim: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Amados, quando nós tomamos as posições certas, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer
que nenhuma má notícia vai nos paralisar, amém? Em nome de Jesus, nós vamos nos posicionar, nós vamos nos fortalecer, nós vamos estar na posição certa que Deus quer que a gente esteja quando a má notícia chegar, e rapidinho ela vai sair. E olha só, no versículo 15, lá de 2 Crônicas 20, diz assim: e ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o que mais está escrito aí? Vocês estão acompanhando, não? Ele disse, escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém. E? Olha só. Pedro tinha negado a Jesus. E Pedro estava borocochô. Jesus sabia que se não usasse uma palavrinha, dificilmente Pedro ia. Na hora que Jesus ressuscita, lá o anjo chega e fala assim, ó, fala com o povo que Jesus ressuscitou e a Pedro. O que naquela hora a palavra entrou no coração de Pedro? Porque ele falou assim, o Senhor, mesmo eu negando Ele, Ele ainda me quer. E aqui é a mesma coisa. Ele disse, escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. O que Deus está falando aqui nesta noite? Todos que estão aqui nessa igreja. E você. E tu, Eduardo. E você. E tu, Paula. E você. E você, Rangel. E você. E você é pessoal. Recebe. É para cada um de nós. Olha o que Deus vai estar falando. Pensa agora na má notícia que você recebeu. Pensa agora no problema que você está vivendo. E olha o que Deus manda dizer para você nessa noite. Amém. Versículo 18 e 19. Josafá prostrou-se o rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração. Quarto passo. Você adora o Senhor. Se você ler essa passagem aqui, você vai ver que a vitória ainda não tinha vindo quando eles adoraram. Isso quer dizer o quê, amados? Que antes da vitória chegar na tua mão, estiver concreta, você já está adorando o nome do Senhor. Amém? E quando a gente adora, os inimigos vão ser desbaratados, como foi aqui com Josafá. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Em nome de Jesus, quando você começar a adorar, quando você começar a louvar, quando você adorar o Senhor, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo socorro que o Senhor já disse que vai chegar, muito obrigada, Deus, porque eu tenho certeza de que eu vou vencer essa situação, eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar, e eu te adoro por isso. Quando você começar a fazer isso, os seus inimigos serão destruídos, os seus inimigos serão desbaratados, em nome de Jesus. E o último passo para a gente orar, Mateus 24, do 9 em seguinte, 9 adiante, diz assim: então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo vocês ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Amados, qual é o último passo? Perseverar. Persevere. Pastor, a minha vitória ainda não veio, mas persevera. Amém. Não entrega os pontos. Amém. É isso é que Deus quer da gente nessa noite. Amém. Amém.